Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no santuário e presente em todos os lugares que nos ouvem neste momento, paz seja com você. Vamos ficar em pé para a leitura do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Lembrando que neste culto nós estamos louvando a Deus e agradecendo a Deus pelo Dia Internacional da Mulher, Dia da Mulherada. E vamos ver o que esse texto tem para nos falar a respeito. O Evangelho do Senhor, capítulo 2, versículos 1 ao 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Que Deus nos abençoe. A igreja pode se acomodar. O título da minha meditação é A Influência da Mulher. A influência da mulher. Há pouco tempo, o IBGE lançou uma estatística, o resultado das suas pesquisas, e na parte do estudo socioeconômico do DIEESE, mostrou que o rendimento mensal das mulheres no mercado de trabalho no Brasil é 21% menor que o dos homens. Ou seja, de forma geral, as mulheres recebem nas mesmas funções 21% a menos do que os homens. Só este dado, sem contar os outros inúmeros dados pelos quais as mulheres lutam tanto nos nossos tempos, já justificaria o discurso de empoderamento feminino. Já justificaria. Não é nada razoável que a mulher receba menos do que o homem, às vezes pela mesma profissão, no mundo acadêmico, no mundo científico, pessoas com a mesma titularidade, sendo que a mulher acaba recebendo menos. Então, sim, só este fato, como eu disse, sem contar os outros, justificaria plenamente a luta das mulheres por igualdade. A própria mulher, ela está numa situação de buscar empoderamento, justificando então seus esforços na sociedade mundial com relação ao empoderamento feminino. A própria mulher, ela deve ter participação ativa nesta luta, não podendo e não se aceitando que ela tenha uma posição passiva na busca por luta, na busca por igualdade, na busca por respeito na sua condição de pessoa, na sua condição de ser humano, na sua condição de produtora, na sua condição de profissional.
A mulher, ela deve perguntar então uma outra coisa, já que ela teria a obrigação de participar efetivamente desta luta. Ela deveria perguntar o seguinte: o que eu faço durante o processo de luta pelos meus direitos? O que eu faço enquanto esse resultado final não chega? Porque quando chega o resultado em um aspecto, logo surgem outros para serem conquistados. Hoje a mulher, ela participa de frentes que há pouco tempo era exclusividade dos homens. Hoje nós temos mulheres atuando como árbitras de futebol em plena disputa de futebol masculino. Quando não é como a juíza ali da partida de futebol, ela é bandeirinha, mas está ali no meio dos homens, atuando e se impondo com a autoridade que lhe confere as regras do futebol. Mulheres que hoje estão nas Forças Armadas, pilotando caças, participando de guerra, mulheres que são exímias médicas, cirurgiãs, mulheres que são pilotas de corrida. Então elas estão em frentes que antes eram dominadas só pelos homens. A questão, portanto, me parece, é um pouco além desta questão. Já que a mulher vive na condição de desigualdade, buscando igualdade nos campos onde esta igualdade ainda não há, ela deve sim se perguntar: o que eu faço durante este processo? Para responder essa pergunta, eu quero evocar aqui a memória de uma mulher muito conhecida, a mãe de Jesus, Maria. E para entender a participação de Maria na busca da nossa resposta a essa pergunta, o que eu faço durante o meu processo de reconhecimento, durante o meu processo de crescimento, nós precisamos entender o contexto em que o evangelista relata as bodas de Caná, onde Jesus participa. Essa pequena exibição, ou esse pequeno episódio do milagre de Jesus transformar água em vinho, é a primeira exibição da sua glória, mas não foi a única. É a primeira exibição. Aliás, nessa cidade de Caná da Galileia, Jesus realiza 2 milagres. De Caná da Galileia, onde Jesus fez daquela cidade o seu quartel-general, onde ele começou o seu ministério, também foi desta cidade de onde saíram vários apóstolos. Vários apóstolos saíram de lá, de Caná da Galileia. Uma cidade pequena, uma cidade que não tinha muita expressão financeira, muita expressão na sociedade daquela época, mas a cidade escolhida por Jesus para ser o seu quartel-general, a cidade onde ele começou a recrutar os seus discípulos e a cidade que lá adiante ele vai criticar, porque não acreditou nas palavras que Jesus havia pregado. Então acontece nesta cidade uma festa de casamento. A festa de casamento naquele dia, olha aí, Isabela, presta atenção, a festa de casamento naquela época durava uma semana. Uma semana. Tio Mauro, vai preparando o bolso aí. Queremos uma festa de uma semana também. Não vamos nos contentar com nada menos que isso. Uma semana de festa. Lógico que então, para que esta semana de festa acontecesse, cálculos eram feitos. A família tinha que se preparar financeiramente para alojar os convidados, para servir bebidas e alimentos para esses convidados e cuidar para que nada faltasse. Então, guardando-se as devidas proporções, a dificuldade daquelas famílias naquele tempo de fazer uma semana de festa é a nossa mesma dificuldade hoje de manter uma noite de festa e manter os seus convidados todos satisfeitos. Então, essa festa que poderia durar uma semana, acabava sendo estendido, tendo seu convite estendido a todas as pessoas da cidade. Não é que nem a gente faz aí lista de casamento, lista de convidados. Não, o convite era estendido a toda a cidade. E o que se tinha maior preocupação era de não recusar um convite desse para ir para um casamento. Era uma desonra muito grande recusar e não comparecer a uma festa de casamento. Hoje, principalmente aqui no interior,
a gente nota que acontece mais ou menos assim. As pessoas mandam os convites de casamento, as pessoas olham o convite de casamento, a cerimônia na igreja no dia tal, hora tal, logo depois em tal lugar haverá recepção. A igreja dá meia dúzia de gato pingado, mas na recepção, bens a Deus, aparece gente que a gente não sabe de onde apareceu, né? Então as pessoas valorizam muito mais a festa do que a atividade espiritual propriamente dita. Maria, mãe de Jesus, foi uma dessas convidadas para esta festa. Não exclusivamente Maria, como toda a cidade, mas Maria também, porque provavelmente era amiga da família. Sendo Maria amiga da família, obviamente o convite foi estendido a Jesus, que muito certamente era amigo dos noivos. E como Jesus já andava lá com a galerinha, com seus discípulos, os discípulos acabaram indo participar também do casamento. Justamente por terem uma proximidade com os donos da casa e os noivos, eles são tratados de forma diferenciada no relato do evangelista, naquela ocasião. E aí acontece uma coisa tremendamente desagradável. Alguém errou no cálculo e faltou vinho. Para vocês terem ideia, faltar vinho numa festa de casamento daquela época era um escândalo inaceitável. Se nós pudéssemos mal comparar, eu acho que seria assim um escândalo equivalente a noiva sair correndo do altar na cerimônia do casamento e largasse o noivo no altar. Seria uma notícia essa que se comentaria durante um bom tempo, não é isso? Provavelmente sairia até na televisão ou nos jornais aí que gostam do sensacionalismo. Então faltar vinho era uma situação extremamente escandalosa. Por isso, o comentário e a preocupação com a falta de vinho. Ora, Maria então vai conversar com Jesus. Acabou o vinho. E por que ela comenta isso com Jesus? Nós temos aí pelo menos duas possibilidades de por que ela comenta isso com Jesus. A tradição da igreja nos diz que o José, o marido de Maria, pai de criação de Jesus, a essa altura já não existia mais, havia morrido. Então, Maria já estava habituada a depender de Jesus para resolver determinadas coisas da família. A falta de vinho era um grande problema, então ela vai pedir ajuda de Jesus, o filho mais velho, para ajudar a resolver. Olha, acabou o vinho, na esperança de que, no mínimo, Jesus saísse e arranjasse vinho por aí. Essa é uma tentativa de explicação. A outra tentativa de explicação é que Maria já tinha uma noção da divindade de Jesus, muito embora não tivesse visto ainda Jesus atuar de forma milagrosa, e na esperança de que ele pudesse, como o Cristo, resolver o problema, leva ao conhecimento de Jesus. Acabou o vinho. De uma forma ou de outra, havia no coração da Maria a esperança de que Jesus ajudasse a resolver aquele problema. E aí vem aquela resposta que, quando nós lemos, nós entendemos como uma resposta muito desconfortável. Que tenho eu contigo? A minha hora ainda não é chegada. Quando a gente lê assim o texto, 2000 anos longe da situação, nós entendemos a resposta como uma resposta mal criada, uma resposta pontuda, uma resposta deselegante. Absolutamente, absolutamente. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está sendo um filho mal criado, não. O que Jesus está dizendo que aquele tipo de manifestação não era ainda o evento que faria com que ele fosse glorificado. O evento que faria com que Jesus fosse glorificado seria a sua ressurreição, depois do seu assassinato. É isso que ele diz para ela. Talvez Maria quisesse que ele aproveitasse aqueles momentos, aquela situação, para realizar de fato um milagre, e assim as pessoas começarem a ter consciência de que ele era o Cristo. Tanto isso é possível que logo depois do milagre, logo depois do evento, o evangelista diz assim, que quando os discípulos viram aquilo, creram nele. Até aquele momento, é possível que os discípulos estivessem seguindo Jesus por vários motivos. Por curiosidade,
cada um com interesse diferente. Aqueles que eram zelotes esperando que Jesus fosse o libertador político de Israel. Então, cada um buscava em Jesus a resposta para as suas perguntas. E quando viram o milagre que Jesus realiza, o texto diz, o evangelista diz, que os discípulos creram nele. De qualquer forma, seja qual for a possibilidade, a questão é que Maria se afasta de Jesus e diz para as pessoas: façam tudo o que ele mandar. Aqui nós temos a influência de uma mulher que, igualzinha a vocês, nos tempos de hoje, tem demandas para serem atingidas, tem problemas para serem resolvidos. Veja, Maria estava diante de um problema gravíssimo. Uma família querida e amiga estava ali prestes a entrar para a história daquela comunidade, sendo autoras de uma catástrofe social. Naqueles tempos, quando se faltava vinho numa festa, aquela família tinha até que mudar de cidade, porque ficava carimbada e mal falada durante todos os anos seguintes. Então Maria estava diante de um problema grande, e nós temos que entender esse problema grande, muito embora a distância que nós estamos geográfica e historicamente. Quando Maria, então, tendo essa demanda para resolver, tendo a questão do início do ministério do Filho, tendo a demanda dos discípulos ali, tendo a demanda de um conflito seu próprio particular, quem é este meu filho? Ele é só o meu filho mais velho? Ou ele é de fato o Cristo que deveria vir ao mundo? Não obstante todas estas coisas que ela tinha que resolver na vida dela e na cabeça dela, ela vai às pessoas e diz: façam tudo o que ele mandar. Você consegue entender a profundidade disso? A influência que as mulheres têm, a influência que as mulheres têm em todos os tempos, em todos os momentos da história bíblica. Vocês perceberam que a mulher, ela tem o poder de elevar e de derrubar? Embora ela não tenha essa responsabilidade 100% pesando em seus ombros, é fato de que a mulher produz uma influência tremenda na vida das pessoas. Se uma mãe diz para o seu filho constantemente: que menino burro, que menino burro, quando esse menino chega diante do professor na escola, o professor vai ensinar alguma coisa, essa criança inconscientemente vai dizer: eu sou burro, não vou aprender, e não aprende. E depois vem lá o efeito dominó, e o professor diz: olha, seu filho não está aprendendo, e a mãe reforça: é porque é burro. Mas ela foi formando esse garoto a se tornar um garoto burro. Quantas esposas falam para os seus maridos, para os seus pares: você é um derrotado, você é um fracassado, e vai convencendo este homem de que ele é um fracassado, de que ele é um derrotado, de que ele é um incapaz, produzindo nele uma grande insegurança. Qualquer coisa que ele vai fazer, ele já faz com medo de ser avaliado, subavaliado e reprovado. Perceba, lá com Adão e Eva, a influência que Eva exerceu sobre a vida do Adão. Perceba, como Silas ensinou hoje muito bem pela manhã, a influência que a esposa do Sansão, a Dalila, exerceu sobre a vida do Sansão. Mas perceba também a influência de Maria na vida das pessoas, dos serventes daquela casa, dos garçons. Como é que falta vinho e você chama os garçons e diz para ele assim: faça tudo o que Jesus mandar? Alguém poderia contestar a Maria e dizer: Maria, mas como assim? Está faltando vinho, a gente tem que sair por aí, tem que se virar, o escândalo é grande. E ela deve ter insistido: faça tudo o que Jesus mandar. Tudo o que Jesus mandar. Essas palavras não estão soltas no Evangelho. Faça tudo o que Jesus mandar. Para Maria dizer isso, primeiro ela viveu isso no seu próprio coração. No seu próprio coração. Quando o menino é anunciado a Maria,
Quando Maria viu Jesus pela primeira vez, se afastando da família aos 12 anos e passando quase uma semana distante até que fosse encontrado novamente, e Jesus dá aquela resposta para ela: eu estava cuidando das coisas do meu Pai. O texto diz que Maria guardava todas aquelas coisas no seu coração. Então, primeiro Maria teve que viver o impacto das palavras de Jesus na sua própria vida, para com autoridade poder dizer às pessoas em dificuldade: faça o que Jesus mandar. Hoje nós vivemos uma situação muito semelhante, mulheres, muito semelhantes. Vocês ganham menos, vocês têm mais problemas, vocês passam aí cerca de uma semana num estado de nervo que ninguém pode relar em vocês, pode tocar em vocês. Naqueles dias a mulher tem que ser tratada de longe. Você joga flor e chocolate, mas de longe, né? Porque senão você corre risco de morte. Assim são elas. E mulher de fato deveria ganhar mais. Sabe por que deveria ganhar mais? Quanto custa o corte de um cabelo masculino? Quanto que é? 50? Mais ou menos? 40? 30? Olha aí. Se perguntar quem dá menos aí, o Silas vai falar assim: tem escola de cabeleireiro na Betel. Aí é 10ão, né, Silas? 10ão. Quanto custa o corte de cabelo feminino? 80, 100, 200. E se ela quiser fazer um chamego no cabelo, umas luzes, alguma coisa assim? 700 reais. Aí tem que fazer consórcio. O homem vai lá na lojinha e pede lá aquelas baciadas de zorbinha. Roupa íntima de homem é vendida de baciada, né? Aí chega lá: quanto custa a baciada de zorbinha? A moça da loja fala assim: é 5 a baciada. Ele compra lá uma baciada de zorbinha, lá na Riachuelo. E você vê a quantidade de pano. Vai a menina lá comprar a zorbinha dela, que é 1/5 do pano que usa para fazer a zorbinha masculina. Custa 10ão? Não. Custa muito mais. Muito mais. É quase o preço de uma calça jeans, onde gasta pano sem miséria, né? Homem não se maqueia. Quer dizer, a maioria dos homens não se maqueia. E a mulherada? Quanto custa o batonzinho? Se comprar aquele batom que fica no copinho de água, que lá é baratinho, né? Tem uns batom que a mulherada usa assim, que você sabe que passou a mulher, fica aquela borra, a marca da boca no copinho de água, né? Mas tem umas mulheres que compram aquele batom que pode beber água, pode beijar, pode fazer o que quiser, que o batom não sai. Aquele é mais caro. Eu viajei com a Ritinha aí, nós fomos fizemos uma viagem para o exterior. Nós viajamos para o exterior. Aí chegamos lá no Paraguai. Aí eu vi um batom lá na casa da China, né? Que fala, lá na casa da China. Falei assim: agora eu vou se consagrar. Vou comprar esse batom aqui para ela. Lá nos exterior, no Paraguai, quando a moça falou o preço do batom, me deu uma moleza nas pernas. Falei: misericórdia, agora vou ter que comprar, né? Mas ela gosta até hoje. Ela usa bem pouquinho, que é para demorar de acabar. Então veja, tudo para a mulher é mais caro. Tudo para a mulher é mais caro. O homem vai lavar o rosto, ele pega aquele sabonete lá, aqueles mais vaidosos compram sabonete Febo, né? Mas outros lavam o rosto com sabão de pedra mesmo. O que fica no meio do caminho usa sabão de coco, porque diz que faz bem para a pele, aquela coisa toda, né? Mulherada não, elas lavam com óleo não sei de quê, depois pega o algodãozinho e seca, depois passa a base, depois passa não sei o quê, e 40 minutos depois elas terminaram de lavar o rosto, só o rosto, 40 minutos depois. O homem já está lá fora esperando, faz um tempão, né? Faz um tempão que está lá esperando. Mas para o homem tudo é mais fácil, tudo é mais prático, tudo é mais barato. Perfume,
Quando o homem quer usar um perfume importado, ele compra aquele que vem num tubo de ensaio, como eu chamo, é Cuba. Aquele perfume assim, todo mundo sabe que o cara chegou, né? A mulher não. Até os nomes é difícil falar. 1, 2, 3, como chama? 2 and 2, 2 and 2. É uns perfumes, até os nomes é complicado. Só de falar o nome você já tem que passar o cartão em 36 vezes. Só para falar o nome do perfume, né? Então, olha a vida da mulher como é mais complicada. E roupa então? A roupa eu não vou nem comentar. Eu e mais um grande amigo meu que eu amo muito, a gente vai em Riachuelo logo e compra umas polo que dá para você usar umas 4 vezes sem deformar. Depois deforma, fica uns vestidão assim, né? Mulher não, elas vão lá comprar uma roupinha assim, tem que vir aquele jacarezinho aqui, sabe, as coisinhas assim. Então tem que ganhar mais, não tem jeito. E mesmo assim, elas conseguem fazer muito mais do que nós com o dinheiro menor que elas ganham. Minha mãe ganha 1 salário mínimo. Com este 1 salário mínimo, quando a mãe dela era viva, ela mandava uma cesta básica para a mãe dela em Campinas, dava aniversário para os filhos, presente de aniversário para os filhos, para os netos, e quando eu chegava lá, ela sempre tinha um saquinho de leite em pó comprado para me dar de presente. Eu olhava assim e falava assim, meu Jesus, é o milagre da multiplicação, que só acontece na mão da mulher, na mão do homem não acontece. Talvez porque as mulheres são mais dizimistas do que os homens, né? A Bíblia fala que quem entrega o dízimo, as coisas se multiplicam. Quem não entrega dízimo é bolso furado. Você põe o dinheiro assim, não sabe onde o dinheiro foi parar. Mas a mulher só por isso já deveria ganhar mais. Entretanto, problema de saúde, esse problema mensal que eu falei, as coisas estando mais caras, você ganhando menos, vem uns espertalhões da nossa sociedade, usa você como bandeira, usa você como objeto, dizendo que está defendendo o seu direito de igualdade. E qual é o direito de liberdade que nós estamos vendo hoje? A mulher sendo usada como objeto sexual. Elas querem o direito de se promiscuir, de ter uma vida promíscua. Mas não elas por elas, outras pessoas mal intencionadas que usam a figura feminina para isto. Elas só são jogadas de um lado para outro como massa de manobra, e elas vivem tremendamente nesta pressão. Então elas são cobradas para serem bonitas, para serem sexy, para fazerem sucesso, para terem uma bela formação. Algumas são convencidas de que não é bom formar família agora, vamos terminar a faculdade primeiro. Termina a faculdade, elas dizem, não é hora de formar família, deixa eu arrumar um bom emprego. Aí quando arruma um bom emprego, a lei da gravidade já jogou contra, o tempo já passou, as coisas ficam mais difíceis, porque elas foram induzidas a terem um monte de problemas para resolver. E esses problemas não vão desaparecer diante das mulheres. Então, mulheres, qual é a influência que vocês precisam ter hoje, como Maria teve naquela época? É simples. A influência que espero que vocês tenham sobre as pessoas é fazer aquilo que Maria fez. Faça tudo o que Jesus mandar, só isso. Então, embora você tenha tantos problemas para resolver, embora o teu marido tenha tantas demandas também, porque hoje o homem também está passando por uma desconfiguração muito violenta, né? Nesses momentos de confusão, em que ele precisa de uma palavra de conforto, você vai chegar para o seu homem e vai dizer assim, não presta atenção no que a sociedade está te dizendo, faça o que Jesus mandar você fazer. Sabe o que você, mulher, vai dizer para o seu filho adolescente? Quando seu filho adolescente começar a ser bombardeado por tantas vozes na sociedade, você vai dizer para o teu filho adolescente, olha, não se preocupe com esses milhares de vozes da sociedade, faça tudo o que Jesus mandar você fazer. Sabe o que você vai dizer para os seus pais velhinhos,
que já estão em fim de carreira, que já estão pertinho de voltarem para casa e que por conta disso estão com medo desse momento de passamento, você vai dizer para eles: olha, não se preocupe com as coisas, não se preocupe com quem vai ficar, faça tudo que Jesus mandar. É esta a fidelidade, a influência que Deus espera que você tenha na tua própria vida e na vida de todo mundo. Porque para você falar com autoridade para as pessoas que estão à tua volta, faça tudo o que Jesus mandar, primeiramente você tem que ter feito no teu coração tudo aquilo que Jesus manda você fazer. Então, mulher amada, mulher querida, para de dar ouvido para essa disputa que existe na sociedade. Perceba que o que a sociedade prega para você é só briga, atrito, contenda. O que a sociedade ensina? Você tem que ser inimiga do homem. Mas onde está escrito isso na palavra de Deus, que você tem que ser inimiga do homem? Você tem que ser inimiga da outra mulher, não é assim? Aí no mundão, uma mulher quer furar o olho da outra, mas se um homem aprontar, as duas se juntam contra o homem, né? Então é aquela disputa, uma mulher faz uma coisa, a outra quer fazer mais. Se uma mulher aparecer com uma roupa bonita, uma casa diferente, a outra mulher também. É uma disputa para as mulheres que nunca acaba. Então não entra nesse jogo inadequado para a tua vida. Não foi para isto que o Senhor criou você. O Senhor criou você à imagem e semelhança dele. Você tem que ser parecida com Jesus. Você não tem que ser parecida com ninguém. Você não tem que ouvir a voz de ninguém nesse mundo louco. Este mundo já mostrou que perdeu o caminho. Esse mundo mostra a cada dia que passa que está mais errado do que esteve ontem. A única coisa que ainda está de pé na história da humanidade é a palavra de Deus. Então, o que se espera de você, mulher, é que você se fortaleça da palavra de Deus, para que você possa dizer para as pessoas que você pode se influenciar em volta de você, que você possa dizer isso: faça tudo o que Jesus te mandar. Presta atenção nessa frase. Faça tudo o que Jesus te mandar não significa faça tudo o que eu quero, faça tudo o que me faz feliz. Ouve o teu coração, siga o teu coração. Nenhuma dessas orientações você vai ler na Bíblia, mas faça tudo o que Jesus mandar, está escrito. Então você quer ter um verdadeiro dia da mulher feliz? Faça tudo o que Jesus te mandar, e que Deus te abençoe. Amém?